Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Tudo bem? Hoje eu resolvi começar uma série aqui no podcast de 3 episódios. Nessa série eu vou falar um pouco mais detidamente sobre o processo de criação, do surgimento, do nascimento dos meus 3 primeiros livros. Eu já tenho 3 livros publicados e, como eu sempre penso, e acho que os leitores e leitoras têm isso em mente, né? E qualquer escritor sabe disso, o processo de nascimento de um livro, ele nunca é igual a outro. Ele tem sempre suas peculiaridades, suas características próprias. Então, um livro, mesmo que às vezes ele seja uma série, né, um livro continuidade, às vezes tem uma trilogia, ele nasce de forma diferente. Pois bem, o meu primeiro livro, ele completará a criação do texto, completará neste ano de 2025 exatamente 25 anos. Olha quanto tempo, né? Às vezes leva uma ideia para ela virar uma coisa concreta. Então, este livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, O Saci de Duas Pernas. Essa aqui é a 3ª edição já, né? Essa aqui ele foi ilustrado, este livro, pelo Altemar Domingos, um competente ilustrador aqui de São Paulo, um cara que tem uma mão boa pro negócio da ilustração e tem uma tradição muito grande na ilustração, na área do design gráfico, enfim, um grande colaborador, um grande companheiro aí nessa jornada aqui de colocação desses projetos no papel, né? Porque eles são impressos, os livros. Então, o Saci de Duas Pernas, eu vou voltar aqui para mostrar a capa, uma belíssima capa. Até hoje ele já virou assim um clássico, um cult, né, dos livros dessa questão da inclusão. Esse livro, então, como eu disse, o texto eu escrevi originalmente no ano de 2000, né, no ano 2000, então já faz muito tempo, né, até a ideia ser maturada no ano 2008, eu lembro, foi uma batalha interna muito grande e um sacrifício grande, depois de eu percorrer várias editoras, oferecer o projeto, aquela coisa de sempre, enfim, e essa coisa foi superada. Eu terminei então fazendo a primeira edição, que não é esta aqui, essa já é a 3ª edição, esta que eu mostrei, né, que eu vou até aproximar aqui mais para vocês verem a capa bem mais de pertinho, bem bonita essa ilustração, criada pelo Altemar Domingos. Então, a primeira edição, ela saiu no ano de 2008. Aí teve em 2009 uma segunda edição por uma outra editora e quando foi em 2012, então saiu esta 3ª edição. Este livro, ele tem, como qualquer obra, como eu comentei no início, ele tem suas particularidades. Ele nasceu a partir de experiências minhas como professor do município de São Paulo. Eu lecionei muitos anos na Prefeitura de São Paulo, eu lecionei no Estado, nas escolas, em diversas escolas estaduais aqui de São Paulo. Eu fiquei um período também como professor do SESI e foram várias experiências. A experiência em sala de aula, ela enriqueceu muito este livro, porque foi ali que eu comecei a pensar mais detidamente nessa história, né, da inclusão, do bullying. Não havia uma discussão, já havia obviamente no Brasil, não fui eu que inventei, nem eu iria querer um protagonismo que não me cabe, mas no mundo pedagógico, no mundo da psicologia, das ciências, do comportamento, há muito tempo já se observava e terminou então surgindo esse termo lá importado de fora, né? O bullying, né? Que é esse comportamento agressivo de determinados grupos, de determinadas pessoas, não só no ambiente escolar. Ele pode existir em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, em todos os aspectos, até na vida religiosa, né? Nas associações, nos clubes, nos bares. Então, esse processo de diminuição ou de não aceitação das pessoas e é um processo que termina buscando a exclusão daquela pessoa de determinado grupo, que é chamado de bullying, né?
Então, é um processo de desgaste da imagem através de apelidos, de determinadas características. Todo mundo já conhece. Eu estou chovendo aqui no molhado só para lembrar. Então, o que eu fiz quando eu idealizei, quando eu pensei na ideia deste livro? Eu não podia inventar a roda, mas eu podia inverter a equação, digamos assim. O que eu fiz? Eu pensei no principal personagem do folclore brasileiro que todo mundo conhece, em qualquer cidade, em qualquer lugar que você chegar no Brasil, todo mundo conhece a lenda do Saci. Só que a lenda é muito clara, muito conhecida e não é exatamente esta que está aqui no livro, né? Porque o livro não se propõe a recontar a lenda do Saci. O Saci tem uma perna, é uma entidade mítica na história do Brasil, enfim, todo mundo já conhece, né? E o que eu fiz então? Eu procurei então subverter, eu trabalhei com a subversão ou com a inversão do processo, colocando a hipótese, né, do nascimento de uma criatura, um Saci, e se um Saci nascesse com duas pernas, aí daí então veio a ideia do título, que quando eu pensei, eu falei, dentro do meu processo criativo, só para lembrar, geralmente eu já penso no título primeiro. Então quando bateu essa ideia, e se um Saci tivesse duas pernas, eu pensei, poxa, eu acho que esse livro aí ele vai ter que se chamar O Saci de Duas Pernas. E foi então o título que eu dei. E vejam vocês uma coisa interessante. Então a partir dali eu comecei um processo de pensar a história. Na verdade, o texto bruto, aquele primeiro texto, a primeira ideia, eu escrevi de madrugada, eu estava sem sono e tal, imprimi, fiquei relendo, falei, poxa, eu acho que isso aqui pode pode render uma história, né? Pode ser que as pessoas gostem. Apresentei para os meus filhos, eles eram muito pequenininhos na época, tal, já tinha um maior, e eles gostaram. Então criança gostou, criança de casa, mas é em casa só e tal, começa a apresentar. Apresentei para amigos e amigas, professores. O pessoal começou a se empolgar, mas vejam só, olha o espaço. Isso foi no ano 2000. E eu fiquei até 2008 com esse negócio, com esse papel, com esse arquivo para lá e para cá, com a ideia na cabeça, mas não via meios, né, para torná-lo realidade. Então foi quando eu decidi, naquela época, como eu falei, em 2008, juntar uma grana, tal, e banquei uma edição e o negócio pegou. Pegou tanto que hoje o Saci de Duas Pernas, ele está em várias redes municipais de ensino. Ele já foi objeto de... Vocês podem pesquisar na internet, né? Já foi citado em processo no Tribunal Regional do Trabalho lá de Brasília, me surpreendeu bastante. Ele foi citado e usado numa das provas do município de São Paulo, não por eu ser professor do município, até foi uma surpresa. Terminou, então... calhando de utilizarem pela temática exatamente, né? Então esse livro ele está, como eu disse, em diversas redes de ensino. Tem escolas privadas, escolas municipais, escolas estaduais, e eu tive a sorte então de digamos, aproveitar o momento em que se discutia com mais profundidade esse tema, que ele está no centro, até hoje não saiu do centro da discussão na escola, no ambiente pedagógico, digamos assim, entre os pais, entre professores, especialistas. Esse tema ele nunca saiu de cena. Por quê? A gente tem uma crescente violência, e essa violência, que é o bullying, que é digamos, a tentativa de exclusão através da força e de outros elementos, né, de coerção de várias pessoas, do convívio de determinados grupos. Aí vamos aqui falar especificamente da escola, né, que é onde eu transito mais, onde o livro transita mais durante esse período. Esse tema, então, ele ganhou outros aspectos, outros elementos, com a profusão e a popularização das redes sociais. Então, o que era o bullying, digamos, presencial, lá quando eu pensei o texto, as redes estavam ali ainda, muitas ainda insípidas, várias nem existiam, né? Ainda não haviam nem sido criadas as redes ditas sociais, que o pessoal costuma, às vezes, chamar de redes antissociais. Então, ainda estava ali um negócio insípido. A internet no Brasil tinha poucos anos, inclusive, que
que ela havia sido efetivamente implantada, né, como rede aqui no Brasil, rede do ponto de vista comercial. Então eu comecei a pensar aquilo lá e ao longo desse tempo, com o processo de popularização das redes, com a disseminação dos smartphones, dos telefones celulares, dos computadores e disso tudo, integrar hoje, digamos assim, a forma mais imediata e a forma mais clássica ou a de maior penetração popular aí na comunicação entre as pessoas, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, Twitter, a rede Blue Sky, o YouTube, né, o uso de outras ferramentas, né, até inclusive da inteligência artificial. Então isso trouxe talvez uma camada a mais na discussão dessa questão do bullying, né, dessa exclusão. E este livro, ele tem talvez tido a sorte, digamos assim, de não só tocar nessa ferida, nesse tema, né, esse livrinho aqui que eu repito, eu gosto de mostrar a capa porque é uma capa belíssima, eu acho um trabalho gráfico aqui, ó. Eu vou até dar uma folheada e mostrar algumas coisas. O trabalho gráfico do Altemar ficou magnífico nesse livro, né? Aqui então tem muitas cenas muito engraçadas, muito bem boladas aí pelo Altemar Domingos. Aí o pessoal que já conhece o livro, que vai conhecer, vai uma hora ver. Então esse livro ele tem essa coisa de trazer luz nessa discussão e, como eu disse, a internet com suas redes trouxe essa camada a mais na discussão do processo, né, de exclusão que o bullying promove. E é nesse sentido, então, que esse livro ele se destaca de se propor a ser um elemento de suporte pedagógico, né, introduzindo no meio infantil essa história de um saci que nasce com duas pernas, e a proposta é exatamente discutir o respeito às diferenças, a inclusão, e discutir por que determinados grupos, determinadas pessoas são discriminadas, como elas são e como isso acontece, por que a gente faz isso, né? E a proposta final da publicação do livro, está até no finalzinho da história, é que o que é mais fácil seria a gente aprender a respeitar as diferenças, né? A diversidade que existe na sociedade, de pensamentos, de ideias, de posturas, de religiosidades, né? de etnias, enfim, tudo isso aí que se discute aí como muitas vezes proposta ou trabalho de empresas, do Estado, da educação, né? Que é, no fundo, um trabalho, digamos assim, que começa em casa, né? Então, muitas vezes a exclusão ou o processo de não discussão ou de escamoteamento dessa discussão, ele começa em casa. Os pais que não discutem, que não mostram que o mundo é diverso, a criança fica presa naquele seu mundinho, né? Só tem contato com colegas do mesmo nível socioeconômico, ou da mesma etnia, ou do mesmo grupo social, do mesmo grupo religioso. A pessoa termina se sentindo num outro mundo e às vezes toma um choque quando vê determinados grupos, determinadas crianças, determinadas estruturas sociais por aí, e isso às vezes gera esse caldo, né, que dá vazão aos sentimentos de explosão, de maus tratos, né, que caracterizam o bullying. Então era isso aí nesse primeiro episódio sobre os meus livros. Eu queria fazer um destaque e assim mais detalhado, né, sobre o processo de criação, o processo de inserção deste livro do Saci de Duas Pernas. Eu sempre me perguntam aí quando eu palestro, quando eu viajo para outras cidades, dos seus 3 livros, eu vou falar dos outros só depois, nos próximos episódios, né? Muita gente já conhece, mas muita gente vai passar a conhecer a partir de agora. Dos seus 3 livros, qual que você ama mais? Aí eu bato o olho assim e falo, o Saci de Duas Pernas é o campeão, tá? Então eu sou o Djair Galvão, agradeço aí sua audiência, espero que vocês tenham gostado e podem mandar curiosidades, podem entrar em contato com a editora, entrar em contato com o autor, né? Super fácil, ele é publicado pela Palhação Azul Editora, e é isso aí, a gente vai se falando aí. Um grande abraço aqui
E mais uma vez aí, lembrando aqui a capa do Saci de Duas Pernas, o primeiro episódio dos 3 livros que eu tive o orgulho e tenho o orgulho de assinar, de ter publicado e ter assinado essas publicações. Um abraço.